Embora a Bíblia apresente o sábado como dia sagrado de adoração, instituído por Deus, observado pelos crentes do Velho Testamento, por Jesus e pelos apóstolos no Novo Testamento, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Como aconteceu a mudança do sábado para o domingo entre os cristãos? Tem essa mudança o apoio das Escrituras Sagradas? O domingo é mencionado 8 vezes em todo o Novo Testamento. Os textos são Mateus 28, verso 1, Marcos 16, versos 1 e 9, Lucas 24, verso 1, João 20, versos 1 e 9, Atos 20, verso 7 e 1 Coríntios 16, verso 2. É mencionado nesses textos a visita das mulheres ao túmulo de Jesus, a ressurreição de Jesus, uma reunião noturna em que Paulo prolongou seu discurso até meia-noite e que deveria seguir viagem naquele mesmo dia, e uma demonstração aos coríntios que fosse separado donativos no primeiro dia da semana. O prezado amigo, ao ler esses textos, poderá facilmente notar que nenhum desses 8 textos se refere ao domingo como dia sagrado de adoração a Deus. Líderes católicos reconhecem a falta de textos que ordenam a santificação do domingo. O cardeal Gibbons declarou: "Podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Então, por que os cristãos observam o domingo como dia de adoração?" O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, previa o que viria a apostasia na igreja antes do retorno de Jesus. Disse ele: "Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus." Segundo aos Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. Ao profeta Daniel também foi revelado a futura apostasia da igreja e que esse movimento iria prosperar. Disse ele: "E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou." Daniel 8, verso 12. A história confirma a apostasia na Igreja de Cristo. Gradualmente, algumas mudanças foram introduzidas na igreja cristã, entre elas o domingo como dia de adoração, para rivalizar com o sábado, que era observado também pelos judeus, com o argumento de que a ressurreição de Jesus nesse dia tornou esse dia sagrado. Pouco a pouco, o domingo foi ganhando espaço entre os cristãos e o sábado bíblico foi sendo deixado de lado. A mudança do dia de adoração do sábado para o domingo, conforme revela a história, foi gradual e progressiva. A primeira lei dominical foi promulgada por Constantino, imperador romano, em 7 de março de 321 d.C. A Igreja Católica adotou oficialmente o domingo no ano 364 d.C., no Concílio da Calcedônia. Um dos argumentos usados pela Igreja Católica é que ao Papa foi dada a prerrogativa de mudar as leis divinas. O Catecismo da Igreja assim reza: "O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa." No Catecismo da Igreja Católica, os mandamentos são apresentados com o domingo no lugar do sábado. A pergunta que fazemos é: Deus concorda que substituamos o mandamento de Deus pela tradição humana? Pode o homem alterar as leis divinas? O que disse Jesus? Respondendo aos escribas que tinham o hábito de impor regras ao povo que Deus não havia estabelecido, Jesus declarou: "Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens." Marcos 7, versos 6 a 8. No Sermão do Monte, Jesus claramente disse quais eram suas intenções para com a lei de Deus. Ele disse: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens,
será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5, versos 17 a 19. Finalizamos com algumas perguntas para reflexão. Se Jesus tivesse o desejo que os cristãos abandonassem o sábado estabelecido por Deus em sua lei e substituísse esse mandamento pelo domingo, não teria ele estabelecido um mandamento claro a esse respeito, como Deus fez em relação ao sábado, quando por meio de Moisés deu instruções detalhadas a esse respeito, já que em relação ao batismo e Santa Ceia, o Salvador deu instruções claras a esse respeito? A segunda pergunta: o domingo foi estabelecido com base na compreensão das Escrituras ou foi um equívoco dos cristãos que também adotaram outras práticas, como por exemplo, veneração a Maria, mãe de Jesus, veneração de santos mortos, batismo de crianças, missa pelos mortos e confissão auricular? Não há dúvida que a salvação é unicamente pela graça, mas somos salvos para viver em obediência. Aqui está a perseverança dos santos, escreveu São João, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. É evidente em todas as Escrituras Sagradas que a fé e a obediência a Deus são as características que distinguem os que pertencem a Deus dos demais. Que o Senhor dê a ti e a mim essas características, e quando Ele vier em glória, tenhamos um lugar em seu reino.